Bom dia, boa tarde, boa noite, meu concurseiro. E a gente voltou para falar de mais uma guerra que aconteceu aqui em Pernambuco. E essa é nova no edital da PM Pernambuco, né, 2023. Analisando o edital de história, né, junto com da PM, com o Corpo de Bombeiros, deu para perceber ali que tá igual, né? História nos dois estão iguais e eles acabaram juntando os conteúdos anteriores do Corpo de Bombeiros com os anteriores da PM e fizeram ali um edital só. Então essa Guerra dos Cabanos pode ser nova para quem só estava estudando para PM. Mas o do Corpo de Bombeiros, o edital do Corpo de Bombeiros anterior já tinha essa Guerra dos Cabanos. Mas para a PM, acharam que Pernambuco já tinha poucas revoltas, né? Tinha aqui poucas revoltas e ainda acrescentaram mais uma para a gente estudar. Mas não seja por isso, né? Eu sei que vocês aí já estão se preparando. Alguns estão começando agora, outros já fazem anos que estudam. Conheço alguns que realmente já fazem anos que estudam. Então, não vai ser problemas. Se está no edital, a gente vai falar sobre ela. Então, essa Guerra dos Cabanos, ela é diferente daquelas três últimas que a gente falou. A gente já falou aqui, se eu não me engano, de 5 revoltas. A gente falou da insurreição pernambucana de 1645 a 54. A gente falou da Guerra dos Mascates, da Revolução Pernambucana de 1817, da Confederação do Equador e da Praieira. A gente falou dessas 5. E essas três últimas, a gente coloca ela num ciclo. O ciclo das insurreições liberais de Pernambuco. Porque essas três compartilham algumas características. Tanto a Revolução Pernambucana de 1817, como a Confederação do Equador, como a Revolução Praieira de 48, as três, elas são anti-abolicionistas, elitistas, emancipacionistas, liberais e ainda anti-lusitanas. Então, todas essas têm essas características. E a gente terminou essas do ciclo de insurreições liberais para poder a gente conseguir falar da Guerra dos Cabanos. Porque a Guerra dos Cabanos é diferente, tem um caráter diferente. Se eu fosse colocar ali na ordem cronológica ela entre a Confederação do Equador e a Praieira, ia quebrar, ia romper vamos dizer assim, né? Não só cronologicamente, mas essa questão das ideias é diferente. Vocês vão ver. Tenha calma, vocês podem estar confusos com o que eu estou falando, mas tenha calma que vocês vão ver aqui como é que é diferente. Então vamos lá. Essa Guerra dos Cabanos, ela aconteceu, claro, aqui em Pernambuco, mas não só em Pernambuco. Vai ser ali dividido entre Pernambuco e Alagoas. Então, essa guerra acontece ali entre os dois. E em que contexto que vai acontecer isso? Eu vou falando isso daqui e já fazendo uma revisão daquelas revoltas liberais também, certo? Então, já vou abordando aqui, fazendo uma revisão também. A gente tinha falado da Confederação do Equador, por exemplo, da Revolução Pernambucana de 1817 e da Praieira. Em que contexto está cada uma? Qual o contexto delas? Vocês lembram que eu falei? Qual o contexto? Qual parte da história do Brasil que está acontecendo a Revolução Pernambucana de 1817? Qual parte? Brasil colônia. Então, ela está no período colonial. A Confederação do Equador de 1824. Qual parte? Brasil Império. Qual parte do Império? Porque o Império também se divide em 3 partes. Primeiro reinado. Aí a gente falou da Praieira. A Praieira está em qual contexto? Segundo reinado. Mas entre o primeiro e o segundo reinado, teve um período de 9 anos que a gente chama de período regencial. E é nesse período regencial que vai acontecer a Guerra dos Cabanos, certo? Esse período regencial começa quando Dom Pedro I abdica, desiste do trono, vai embora daqui do Brasil. E por que que ele faz isso?
esse governo de Dom Pedro I vai ser um governo impopular. Impopular. Vai ter ali uma crise militar. Vai ter uma crise militar. Vai ter a Confederação do Equador. Então, ali já é uma guerra, né? Então, é uma crise militar. Vai ter também a Guerra da Cisplatina. E ele vai perder. A Confederação do Equador, ele consegue abafar. Agora, a Guerra da Cisplatina, não. Ele perde o Uruguai. O Uruguai se torna um país. Depois da Guerra da Cisplatina. Então, perdeu. Com isso, vai gerar também uma crise econômica. A família real, quando foi embora daqui em 1821, levou tudo, zerou o Banco do Brasil, deixou o Banco do Brasil zerado. Em 1825, quando Portugal reconhece a independência do Brasil, vai ter que pagar uma indenização. O Brasil vai ter que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Com que dinheiro? Se o Banco do Brasil estava vazio. Vai ter que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra. Aí já começa a dívida externa do Brasil. Pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar essa indenização. Os custos da guerra, que a gente falou. Então, guerra custa dinheiro, custa caro. Então, vai aumentar impostos também para que as pessoas banquem também os custos dessa guerra. É uma crise financeira. Em 1829, o Banco do Brasil quebra. Então, ele já não estava conseguindo administrar bem ali. Além disso, uma crise de popularidade. Dom Pedro, ele tinha muitos casos extraconjugais. Aqui na nossa língua a gente diz que ele era um raparigueiro de primeira. Então, a figura dele vai ser muito desgastada. Ele não fazia questão de esconder esse lado dele. Só reconhecido, foram 30 filhos. Fora os que ficaram espalhados por aí, que ninguém sabe onde é que tá. Então, a figura dele vai ficar muito desgastada. Ninguém vai querer mais ele aqui. Vai ter uma briga ali entre liberais e conservadores. Vai ser uma confusão geral. Muita gente não estava mais... Não vou dizer ninguém, porque tinha quem queria ele aqui, né? Mas a maioria das pessoas não queria mais, não estava mais satisfeita com esse governo dele. E, enquanto isso, o trono de Portugal fica vago. Dom João VI morre, o pai dele morre. Então, ninguém, entre aspas, né, como eu falei, muita gente não quer ele aqui. E o trono está vazio em Portugal, ele vai embora para Portugal. Por aquela Constituição de 1824 que a gente viu, quem vai assumir o trono do Brasil seria o filho dele. Porque era uma monarquia hereditária. Só que qual era o problema? O filho dele, Pedrinho, tinha 5 anos. Imaginem vocês, no auge da maturidade de vocês, com 5 anos, ser imperador do Brasil. Não tinha condição. Naquela Constituição de 1824, também dizia que para assumir o trono do Brasil, tinha que ter atingido a maioridade. E a maioridade na época já era 18 anos. Então, em 1831, quando Dom Pedro I abdica, começa o período regencial, ou seja, outras pessoas regentes ficam governando no lugar de Pedro, né, de Pedrinho, até que ele atingisse a maioridade para que ele assumisse o trono do Brasil. E esse período é um período que deveria durar 13 anos, mas dura apenas 9, porque é um período de instabilidade total. Em praticamente todas as províncias do Brasil estava tendo guerras civis, guerras internas. As maiores delas que a gente pode citar é a dos Malês, em Salvador. A gente teve também a Sabinada, na Bahia. Também, né? Salvador, ali, Bahia. A gente tem a Balaiada, no Maranhão. A gente tem a Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E a gente tem a Cabanagem, no Pará. Tanto que vocês devem ter muito cuidado para não confundir a Cabanada ou Guerra dos Cabanos aqui de Pernambuco, entre Pernambuco e Alagoas. Não pode confundir essa, que é a que vocês precisam saber, com a do Pará, com a Cabanagem no Pará. Não pode confundir elas. Tanto que vocês têm que ter muito cuidado quando vocês vão pesquisar no YouTube, quando vocês vão pesquisar vídeos para vocês assistirem, alguma coisa para vocês lerem. Vocês têm que ter cuidado para não confundir Cabanagem no Pará
com a Guerra dos Cabanos ou Cabanada aqui em Pernambuco, entre Pernambuco e Alagoas, certo? Então vocês têm que ter muito cuidado com isso. Então acontece nesse período regencial, esse período de instabilidade. Então imaginem hoje em dia como se cada estado brasileiro estivesse em guerra civil. Então é um período realmente muito instável. Esses regentes não conseguem controlar a situação brasileira nessa época. E quem eram esses cabanos, né? Quem foi que participou dessa guerra? O nome, né, Cabanada, ou Guerra dos Cabanos, quem eram esses cabanos? Os cabanos eram pessoas que moravam literalmente em cabanas dentro das matas. Então eram os que moravam em cabanas dentro das matas. E quem eram essas pessoas? Eles não eram um grupo homogêneo. Eram brancos, pobres, negros fugitivos e também indígenas. Então até coloquei ali, né, tem está separando ali entre brancos pobres, mas é uma coisa só. Esse ponto e vírgula ali foi só um erro de digitação. Então, brancos pobres, negros fugitivos e indígenas. Eles viviam em condições deploráveis, em condições realmente miseráveis. O Estado não olhava para essas pessoas. Eles viviam ali naquela região em situações muito complicadas. E também vão ter outros participantes. Quem são esses outros participantes? São alguns membros da elite conservadora de Pernambuco que vai incentivar e armar esses cabanos para a guerra. Vocês estão vendo a confusão que esse movimento é, de certa forma? Porque envolve ali brancos pobres, negros fugitivos, indígenas com uma parte da elite. Essa parte da elite, os conservadores, eles estavam ali sentindo como se os privilégios deles tivessem sido retirados por esse governo regencial. Quem estava liderando o governo regencial na época eram os liberais. Lembra quando a gente falou da Revolução Praieira? Eu expliquei para vocês a diferença entre liberais e conservadores naquela época. Eu expliquei. O liberal queria uma certa descentralização, o conservador queria conservar mais poder na sua mão. Mas quando um liberal chegava ao poder, ele acabava se tornando um conservador. Tanto que o ditado da época era: nada mais conservador do que um liberal no poder. Então quem estava no poder na época eram os liberais. E os conservadores estavam sentindo como se os seus privilégios tivessem sido retirados. E quem é que poderia dar de volta esses privilégios para eles? Dom Pedro I, que tinha se retirado do Brasil. Então eles instigam essa revolta com um caráter conservador, restaurador. O objetivo dessa elite era chamar a atenção e querer, no caso eles queriam, que Dom Pedro I voltasse para o Brasil, certo? Então eles queriam que Dom Pedro I voltasse. Totalmente diferente daquelas revoltas que a gente acabou de ver, as revoltas liberais, que eram emancipacionistas, que queriam se libertar desse domínio. Enquanto essa da Guerra dos Cabanos queriam que Dom Pedro I voltasse para assumir o trono do Brasil. Então eles acabam colocando isso na cabeça desses pobres, desses negros fugitivos, desses indígenas, todos eles pobres, acabam colocando na cabeça deles de que quando Dom Pedro I voltasse, que a situação também poderia melhorar para eles, que eles teriam mais alguns direitos sociais. Então, eles queriam também, de certa forma, a volta de Dom Pedro I, mas eles tinham outras reivindicações. Eles queriam a garantia de alguns direitos individuais, de alguns direitos sociais para eles na época. Direitos sociais. Eles queriam poder viver melhor e não na miséria do jeito que eles estavam vivendo. Tanto que a guerra começa em 1832. Lembra? Caráter restaurador, queria que Dom Pedro I voltasse. Em 1834, Dom Pedro I morre, lá em Portugal, e a guerra ainda continua aqui.
Então, não era só esse elemento que mantinha essa revolta, certo? Tinha outros elementos, como a gente já falou. Então, como se deu essa guerra, né? A gente já viu. Era um período ali turbulento, com esse desentendimento entre a elite, né? Esse desentendimento da elite, os liberais ali brigando com os conservadores. Então, são os conservadores que vão apoiar essa revolta. Diferente daquelas que a gente mencionou anteriormente, das 3, do ciclo de insurreições liberais de Pernambuco, que foram ali incentivadas, organizadas por liberais. Essa daqui tem um caráter conservador e também um caráter restaurador. Queriam a volta de Dom Pedro I para o Brasil, para restaurar os seus privilégios. E o povo, né, claro, queria melhores condições sociais, porque eles viviam na extrema pobreza, na miséria, realmente. E como é que se vai desenrolar, né, esse movimento? Eles utilizavam muito a tática de guerrilha. Então, eles acabavam se escondendo em alguns lugares de difícil acesso. Então, era difícil para essas tropas legalistas, né, as que estavam lá tentando manter a ordem pelo Estado, pelo governo do Estado. Da época, né, província, o governo da província. Então, eles vão se esconder em alguns locais difíceis, então vai demorar para que essas tropas legalistas consigam chegar até eles. Eram realmente batalhas muito sangrentas, inclusive em uma delas, um dos líderes vai morrer, né? Essa Guerra dos Cabanos começa, como eu falei, em 1832, na cidade de Panelas, onde hoje a gente chama a cidade de Panelas, aqui em Pernambuco. Na época era a vila de Panelas de Miranda. Então, em Panelas, começa esse movimento com os irmãos Timóteo, só que eles vão se espalhando por outras regiões, por outras vilas, como, por exemplo, Jacuípe, em Alagoas, mas também Una, Águas Belas. Então, vai ficar ali na divisa entre o sul de Pernambuco e o norte de Alagoas. Esses grupos vão se encontrando. Então, não vai ser restrito a Pernambuco, não respeita ali esse limite da fronteira. Então, vai ser entre o sul de Pernambuco e o norte de Alagoas. Então, algumas cidades principais, a gente lembra ali, o Jacuípe, tô dizendo aqui a cidade dos dois, né? Vilas, na época, dos dois. Tanto Alagoas como Pernambuco. Então, tô dizendo misturado. Jacuípe, Una, Águas Belas, Altinho e, claro, Panelas, que começou lá em Panelas, certo? Então, a gente vai ter aí esses pontos espalhados entre Pernambuco e Alagoas. Sul de Pernambuco, norte de Alagoas. Também vai ter desentendimentos entre os legalistas, entre os chefes militares dessas tropas legalistas, entre os administradores. Muitas vezes eles não conseguem chegar num consenso, porque mandam uma tropa, o governador de Alagoas na época, né, o presidente da província de Alagoas na época, manda uma tropa. Aí vem outra tropa por Pernambuco. Eles não entendem, não se entendem, não conseguem chegar num comando único. Os governadores de Pernambuco, né? Eu tô falando governador porque é o título que a gente utiliza hoje em dia, para vocês não se confundirem. Mas na época se chamava presidente de província. Então vão ser trocados, assim, né? Várias vezes num ano só. Vai acabar sendo trocado o presidente da província de Pernambuco, esse governador de Pernambuco. Esses governadores de Pernambuco vão acabar sendo trocados com uma rapidez muito grande, porque eles entravam com uma proposta ali, com um projeto para tentar pôr fim a esse movimento, mas eles não conseguiam. Eles tentavam fazer algumas medidas, mas não dava certo. Então, eles eram substituídos, acabavam colocando outros. Inclusive, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, a gente falou dele na Confederação do Equador. É o líder político da Confederação do Equador. Ele vai ser governador de Pernambuco, o presidente da província de Pernambuco, aqui em 1834. Ele vai ser o governador de Pernambuco. Lembra que eu falei que ele era muito ninja, que ele era muito esperto e que ele não morria nas revoltas que ele participava porque ele acabava fugindo? Pois pronto. De novo, ele voltou para Pernambuco. Ele tinha participado da de 1817. Fugiu para não morrer.
Quando teve o perdão, em 1821, ele voltou. Foi líder político da Confederação do Equador. Fugiu de novo para não morrer. Lembra, Frei Caneca morreu, mas ele não morreu. Fugiu. 1831, se eu não me engano foi 31, teve o perdão. Outro perdão. Aí ele volta para Pernambuco. E em 1834, ele ainda vai acabar sendo governador de Pernambuco, presidente da província de Pernambuco, durante essa guerra aqui dos cabanos. Ele vai tentar oferecer ali uma solução também para esse conflito. E esse movimento ele vai acabar se radicalizando ainda mais com Vicente Ferreira de Paula. Então, esse Vicente Ferreira de Paula, ele vai acabar se radicalizando ainda mais o movimento. Então, um dos líderes principais, um daqueles irmãos Timóteo, já tinha morrido numa batalha ali. Ele vai morrer, né, na batalha do Sítio Feijão, que é uma batalha bem sangrenta também. Ele vai acabar morrendo. Então, quem assume o comando ali do movimento maior, com essa radicalização maior, vai ser o Vicente Ferreira de Paula. E mesmo quando esse movimento é considerado o fim dele ali em 1835, Vicente Ferreira de Paula ainda continua andando por aí. E vocês vão ver. Então, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, né, como eu falei para vocês, ele assume o governo de Pernambuco com essa ideia ali, né, para conseguir acabar com esse movimento. Vai ter uma forte repressão no governo dele, ele vai colocar ali os batedores da mata. E esses batedores, eles vão acabar queimando as plantações, tirando os cavalos, né, matando os cavalos, os meios de locomoção que esses guerrilheiros, né, que esses revoltosos, que esses cabanos tinham. Então vai tirar tanto a alimentação deles, queimando plantações, destruindo plantações, como também vai tirar os meios de transporte deles, né, que eram os animais. Então vai acabar dificultando ainda mais a vida dessas pessoas, a vida desses cabanos. Eles vão utilizar também um bispo da igreja na época, né, um bispo de Pernambuco, vai acabar indo, Dom Perdigão, ele vai acabar indo para aquela região para utilizar ali do elemento católico das pessoas para tentar convencer as pessoas a desistirem. Vai ter a desmobilização do movimento realmente em 1835. Várias pessoas acabam desistindo. Quem são essas pessoas que desistem? Principalmente os brancos pobres. Então, eles acabam desistindo ali em troca de algum dinheiro, de roupas, medicamentos, ferramentas, semente para plantar na terra. Então, eles vão ali desistem, né, no caso, a partir do pouquinho que vão recebendo, do pouquinho que vão tendo. Então, ali recebe uma roupa, um pouco de dinheiro, uma semente para plantar, uma ferramenta para cultivar essa terra, remédio. Vai ter também nessa época, nessa guerra, né, a bexiga, uma doença chamada bexiga, uma peste, a bexiga. Então, muitas pessoas também acabam morrendo dessa doença. Então, recebe ali um pouco de remédio, alguns desistem de lutar por conta disso também, que vão recebendo ali. Então, vai ter essa desarticulação devido também a essa terrível fome e praga que vai ter na região. Então, dizem assim, a guerra acabou em 1835, com rendições, como eu falei, os apoios aos pobres para a reintegração social. Como eu falei, qual era esse apoio? Um pouco de dinheiro, roupa, remédio, uma semente, uma ferramenta. Essas pessoas vão acabar se rendendo. Quem é que se rende? Quem é que se rende, que eu falei agora há pouco? Os brancos pobres. Os negros continuam lutando. A guarda negra continua lutando. Eles eram chamados de papamés. Essa guarda negra, eles eram chamados de papamés. Diz que esses papamés estavam ali naquelas montanhas, naqueles montes, muito livres, sem o domínio do senhor de engenho, né? Do senhor da região. Então, esses papamés, que eram também chamados, né, da guarda negra, eles ficam com Vicente de Paula, ainda rondando esses interiores, né? O interior. Eles ainda ficam rondando, ficam ainda invadindo engenhos. Tanto que até durante o movimento eles vão ser chamados de ladrões, porque eles acabam invadindo as fazendas, tipo, para pegar alimento, para fazer essas coisas. Acabam também matando alguns senhores de engenho. Eles invadem também as fazendas para libertar os escravos.
Então, mesmo depois que esse movimento acaba oficialmente em 1835, Vicente de Paula, ele ainda continua com esse movimento, tanto que ele chega a ameaçar algumas dessas pessoas que tinham se rendido, que tinham desistido de lutar. Por que que os negros continuam lutando? Porque se eles desistirem de lutar, eles vão ter que voltar para as senzalas. Então, para eles, era melhor lutar ou morrer lutando do que ter que voltar para as senzalas. Então, quem é que fica até o final desse movimento? Os negros. A elite, claro, são os primeiros a largarem o movimento. Quando tem ali o primeiro sinal de ameaça, eles são os primeiros a largar o movimento. Mas, como eu falei, o movimento não dependia deles. Eles estavam ali, de certa forma, usando a força desses pobres. Os pobres ainda vão lutar mais. Como eu falei, Dom Pedro I morre e a luta continua. Os brancos pobres desistem quando recebem esses apoios, mas os negros não tinham opção. Quer dizer, né? Ou lutava, ou morria lutando, ou teria que voltar para a senzala. Então eles preferiam lutar, morrer lutando, do que ter que voltar para a senzala. Então em 35 acaba oficialmente esse movimento. Mas Vicente Ferreira de Paula, ou Vicente de Paula somente, ele vai ficar rondando por esse interior ainda até 1850. Ele só vai ser preso em 1850. Ele participa da praieira. Lembra que eu falei que a praieira é o movimento que vai ter maior participação popular? Os três são organizados pela elite, aqueles três grandes que a gente viu, são organizados pela elite. Mas a praieira dos três é o que vai ter, daqueles três do ciclo de insurreições liberais de Pernambuco, dos três é a praieira que vai ter a maior participação popular e que vai se interiorizar. Não fica somente no litoral como as outras. Então, ali quando eles estão indo, né, para esse interior, eles acabam encontrando com esses grupos liderados por Vicente de Paula e ele se junta também a essas guerrilhas no interior. Só em 1850 que ele vai acabar sendo preso. E quando ele é solto, em 1861, se não me engano, ele foi preso em Fernando de Noronha, ficou preso em Fernando de Noronha. E quando ele foi solto, em 1861, ele ainda continuou andando pelos interiores e soltando esses escravizados que estavam ali presos. Então é realmente uma história bem massa, mas é também diferente daquelas que a gente tinha visto, né, nas aulas passadas. Então por isso que eu deixei ela para que a gente pudesse falar depois, certo? Então vamos responder uma questãozinha bem simples para a gente terminar essa aula, né? Já tem quase meia hora aqui de aula. Então vamos ver, né? Tendo por cenário o sul de Pernambuco e o norte de Alagoas, a revolta social denominada Guerra dos Cabanos ou Cabanada, que durou de 1832 até 1835. Então, o que é que eles queriam, né? O que é que a Guerra dos Cabanos, que essa cabanada queria, né? Reivindicava separar politicamente as províncias do norte das províncias do sul? Não. Lembrem, pausem, vocês podem pausar. Quando eu estou respondendo essas questões, vocês pausem, respondam sozinhos, para depois vocês voltarem e acompanharem comigo a resolução da questão para ver se vocês acertaram ou não. Então, eles não queriam separar politicamente. Os que queriam separar eram emancipacionistas. Esses aqui não queriam separar. Eles eram, lembra que eu falei que tinham um caráter conservador, restaurador. Então, não tem nada de separar aqui, não. Pleiteava a instalação do regime republicano no Brasil. De novo, não queria uma república. Queria que o antigo imperador voltasse, que Dom Pedro I voltasse. Então, a letra C defendia, dentre outras causas, ou seja, entre outras causas, a volta de Dom Pedro I ao trono do Brasil. Correto? Mas a gente não vê só a que está correta. A gente tem que ver o porquê as outras estão erradas, porque as questões não vão vir iguais. Então, vamos ver o restante. Letra D. Exigia do governo o cumprimento da chamada Lei de Terras, com o fim de regularizar suas propriedades. Eu acho que eu expliquei para vocês da Lei de Terras, se eu não estou enganada,
Eu acho que eu falei para vocês da lei de terras quando a gente falou da praieira. A lei de terras era o que dava o direito para só quem, que no caso, né, não era um direito, mas só quem poderia comprar terras, a partir que foi implementada essa lei de terras, eram quem tinha dinheiro para comprar a terra à vista. Então, a partir da lei de terras, estava extinto ali o direito de dar terras, de dar aquelas 6 Marias, não poderiam mais dar terras. Quem quisesse teria que comprar, e comprar à vista. Quem é que tinha dinheiro para comprar à vista? Quem já era rico, quem já era dono de uma quantidade de terras muito grande. Então, isso vai aumentar a concentração fundiária. Vai aumentar o número daqueles das terras nas mãos daqueles fazendeiros, daqueles coronéis, que também vão surgir nessa época aqui, os coronéis. Essa lei de terras é aprovada em 1850, mas já vinha sendo discutida antes. Então, não era do interesse desses cabanos que essa lei de terras fosse aprovada. Porque os cabanos eram quem? Pessoas pobres. Essas pessoas pobres teriam dinheiro para comprar a terra à vista? Não. Então, não é do interesse deles essa lei de terras, que também só vai ser aprovada em 1850, mas já vinha sendo realmente discutida nesses anos anteriores. E a letra E, organizada por escravos de origem muçulmana, exigia o fim da escravidão e o governo da província de Alagoas e Pernambuco. Errado. Realmente teve uma revolta de africanos escravizados muçulmanos no Brasil nessa época, no período regencial. Realmente teve. Só que essa é a chamada Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador, na Bahia. Certo? Então, realmente teve uma revolta com esse caráter, que queria proclamar uma república muçulmana, islâmica, né, no caso, na Bahia, mas é a Revolta dos Malês. Então, não tem nada a ver aqui com a Guerra dos Cabanos, certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Como sempre, se ficou alguma dúvida, vocês podem falar comigo pelo Instagram. Só colocar lá, Geise Cipriano, que tá tudo certo. E eu vou ali tirando as dúvidas de vocês, certo? Então, espero que realmente tenham entendido e até a próxima aula.